coisas estão por vir. Amém? Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus está movendo grandes coisas a nosso favor. Nós cremos que Deus nos chamou para grandes coisas. Nós cremos que Deus nos chamou para uma grande obra. Amém? E por isso nós estamos aqui, certos e confiantes, convictos de que o melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ainda sobre família, amém? No telão, pastora, por favor. Na palavra de Deus está o sucesso para a vida conjugal e familiar. Sucesso na vida conjugal e familiar está na palavra de Deus. Fora da palavra não há sucesso. Fora da palavra não há prosperidade para a vida conjugal e para a vida familiar. Porque Deus é Deus da família. E é na palavra de Deus que está as instruções para a família. Amém? Em Provérbios 28:14 diz: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus santo, Deus maravilhoso, nosso Pai, Pai de amor, Pai que nos ama, que nos trata com infinito amor, Deus que nos chamou para reinar em vida, nos chamou para receber a vida abundante, Deus que nos chamou para sermos famílias benditas, Deus que nos escolheu nesta terra para nos revelar os seus mistérios, nos dar a sua graça sobre graça, nos revelar os mistérios que estavam ocultos desde tempos eternos. Deus que nos guarda, que nos protege, que nos ajuda, que nos guia. Deus que nos criou, que nos gerou para o louvor da sua graça. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Jesus, que nós temos de estar aqui nesta noite, em teus átrios, ó Pai, para ouvir a tua voz a partir deste momento. Eu oro a ti, Senhor, pelas famílias. Oro, Senhor, pelo sucesso na vida conjugal e familiar de cada ovelha tua, Senhor. Cada ovelha preciosa que o Senhor mesmo plantou neste aprisco. Que elas venham crescer, Jesus, no conhecimento da tua graça. Que elas venham crescer, Jesus, nesta vida abundante que tu tens para nós. Senhor, use a minha vida, Jesus. Use-me, Senhor, conforme tu queres, conforme o teu querer. Use a minha boca, as minhas cordas vocais, meu intelecto, Senhor, os dons do teu Santo Espírito que estão manifestados em minha vida. Que venham agora, Senhor, com o teu poder e com a tua autoridade, para edificar a tua igreja, para edificar os teus filhos, para dar crescimento, Senhor, àqueles que te amam e estão aqui para aprender de ti, pois tu és o bom pastor e queremos todos nós sair daqui nesta noite, Jesus, bem alimentados pelo teu Santo Espírito e pela tua verdade, para o teu louvor e para a tua glória,
Amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, por meio de Cristo, homens e mulheres que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar, homens e mulheres escolhidos por Deus para reinarem em vida, homens e mulheres escolhidos pelo Senhor para viverem a graça de Deus, para serem os dispenseiros da graça do Senhor nesta terra, serem ministros da nova e eterna aliança, embaixadores em nome de Cristo, amados do Pai, eleitos de Deus, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, para tão grande salvação, para este chamado santo, para viver a graça sobre graça. Nós sabemos que o homem, por si mesmo, e isto cabe tanto ao homem como à mulher, sabemos que não podem buscar a Deus. O homem ou a mulher não tem este poder. Ninguém pode ir até Deus se Deus não chamar, se Deus não trouxer para que ele se revele a esta pessoa. Então, é Deus quem atrai quem Ele quer, quem Ele deseja. E a palavra de Deus diz que feliz o homem que caminha constante no temor do Senhor. Então, feliz é aquele que o Senhor chama e este caminha constante no temor do Senhor. Pois este receberá do Senhor a felicidade plena em tudo. Ouça, amados, aquele que caminhar constante no temor do Senhor terá uma vida plena, terá uma felicidade plena em tudo na sua vida, em todas as áreas da sua vida, até mesmo nos momentos de sofrimento, porque o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é o nosso conforto, e Ele é quem agracia, é Ele quem consola quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos num momento de angústia. E se nós caminhamos constantemente no temor do Senhor, até mesmo no sofrimento nós somos felizes. Para todos que amam ao Senhor e permanecem firmes no temor de Deus, amados, a felicidade ela é algo real e permanente e não circunstancial. É uma alegria no Espírito que permanece sempre, que permanece firme, inabalável, e não é circunstancial, porque é o Senhor quem firma esta alegria no nosso espírito. Amém? Em Marcos 12:30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Quando eu aprendo, por que aprendo? Porque, amados, para se viver deste modo, amando ao Senhor, tem que se aprender. É um modo que tem que ser aprendido. E quando eu aprendo a viver deste modo, em tal obediência a este texto que Jesus disse, então eu vejo a consequência disso no meu viver. É algo que se torna automático.
Nós vemos muitas pessoas destruídas, principalmente crentes nos dias de hoje. E por que nós vemos estes crentes com as vidas destruídas? Porque eles ainda não aprenderam a obedecer isso que Jesus ordenou. Isso é uma ordem. Isso não é uma sugestão para o povo de Deus. Isso é uma ordem de Jesus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Quando eu entendo isso, quando eu obedeço e vivo isso, amados, é inevitável a consequência disso na minha vida. Pastor, e qual é a consequência? Uma vida feliz, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida em paz e uma vida de paz, uma vida tranquila, longe do temor do mal, habitando seguro nesta terra, longe, bem longe de doenças, longe de enfermidades, longe de problemas. E se houver, amados, eu sei que a vitória está garantida no nome do Deus que eu sirvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Se vier algo nesse sentido para a nossa vida, é sim para o nome do Senhor ser glorificado. E eu passo por essa situação tranquilo, porque a Bíblia diz que se eu passar pelo fogo eu não vou me queimar, se eu passar pelas águas eu não vou me afogar. Ou seja, o Senhor nos guarda em tudo, quando eu obedeço. Amo ao Senhor de todo o meu coração. Então, quando se pratica a palavra de Deus, de tal modo, ouça, de tal modo, que modo, pastor? Deste modo. De todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força, aí então automaticamente se manifestam os frutos na nossa vida. O resultado, a vida abundante começa a aparecer na nossa vida, meus amados. Amém? E só em Deus, só em Jesus há a felicidade completa. Por mais que estejamos passando por momentos difíceis, em Jesus está a felicidade completa. Porque Jesus é a verdade absoluta. Amém? Jesus é o Verbo, e a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha o mistério. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Compreende isso? Compreende que Jesus é o próprio Deus? Ele estava no princípio com Deus porque Ele era o próprio Deus. E tudo se fez pelo Verbo, pela palavra. Jesus disse: haja luz, e a luz apareceu. Ele criou tudo pelo poder da sua palavra, da sua boca. A palavra que saiu da boca de Deus deu forma. Apareceu aquilo que não aparecia, e apareceu do nada. Assim Deus pode fazer na minha e na sua vida. Do nada Deus pode fazer aparecer. Amém? Porque às vezes nós ficamos assim: mas como é que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer isso? Amados, não faça essa pergunta. Nós não precisamos entender isso. Nós precisamos crer que pode acontecer. Porque do nada o universo foi criado. O universo foi criado, amado, daquilo que não existia. Assim diz a palavra de Deus. Então só a palavra de Deus alinha as coisas. Só a palavra de Deus conserta as coisas. Só a palavra de Deus restaura as coisas, renova as coisas, transforma uma vida, transforma uma situação. Por isso nós devemos constantemente renovar os nossos pensamentos. Eu preciso tomar cuidado com os meus pensamentos. Eu preciso vigiar os meus pensamentos. Eu não posso, amados, de forma alguma, deixar os meus pensamentos, começar a pular fora da palavra de Deus.
Eu tenho que trazer sempre os meus pensamentos cativos a Cristo, a palavra de Deus. Amém? Em Romanos 12:2, um texto que nós conhecemos bem: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amados, esse mundo aí fora, desculpe falar aqui, mas é podre. A Bíblia chama de corrupto e pervertido. Amém? É uma geração corrupta e pervertida. Quem é essa geração? É o mundo. Amém? É o mundo. O mundo é isso. E a Bíblia diz que é, então é. Eu não discuto com a Bíblia. Você discute? Não. Então, glória a Deus por isso. Então, nós temos que entender o quê? Que eu preciso não me conformar com o mundo, com o curso do mundo. Não, pastor, mas agora é comum, é normal o casamento de homem com homem. Não, isso não é normal. Isso não é comum. Isso é abominação. Amém? Isso é pecado. A Bíblia chama de pecado. Não, pastor, mas agora é comum mulher com mulher. Não, não é comum, é abominação, é pecado. Amém? Então não vos conformeis com este século. O mundo tem o seu curso. Deus tem o seu curso. E nós estamos aqui para aprender o curso de Deus. Amém? E como que eu faço isso, pastor? Eu preciso me transformar. E como? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Então, experimenta o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem se transforma. Quem se permite ser transformado pela renovação da vossa mente através da palavra de Deus. Então, se eu ficar apegado a conceitos do mundo, amados, se eu ficar apegado a conceitos de novelas, se eu ficar apegado a conceitos, do meu vizinho que não conhece nada de Deus, que não conhece nada da vontade de Deus, amados, eu corro um sério risco de receber destruição para a minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Então nós não podemos cometer. Agora eu vou tocar num assunto aqui delicadíssimo. E eu peço em nome de Jesus que você receba pelo Espírito, para que você não saia daqui, desculpe também o termo, com um beicinho. Amém? Que você saia daqui digerindo tudo que Deus disse, para que você cresça também mais um pouco na graça e no conhecimento. Amém? Porque nós somos um ministério de conhecimento. E para isso, às vezes, nós temos que tocar em pontos bem delicados da nossa vida. Pontos que às vezes nós não queremos tocar, mas nós temos que tocar. E quem quer ouvir, diga amém. E aqueles que não querem, se ficar, vão ouvir do mesmo jeito. Amados, nós não podemos cometer os mesmos erros. Não podemos repetir os mesmos erros dos nossos pais. Mas pastor, é o meu pai, é a minha mãe. Amados, nós temos que entender uma coisa aqui. Se Jesus nos chamou, pode se preparar para mudar de vida. Quando Jesus chama, é para nos dar uma nova vida. E muita coisa, mas muita coisa tem que ser cortado da nossa vida e lançado fora. Estão entendendo? Amém? Em Gênesis 26, versículo 1 diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão,
foi Isaque a gerar, Isaque, filho de Abraão, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então, assim como nos dias de Isaque, houve também nos dias de Abraão. E nós vamos ler aqui pelos textos que aconteceu a mesma coisa, tá? Versículos 8 a 11, pastora, por favor. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Isaque chegou com a sua esposa Rebeca, e com medo ali de morrer, porque era o povo filisteu, era o povo que não era temente a Deus, eles adoravam ao deus Dagon, ok? Dagon era um peixe, eles não tinham nenhum vínculo com o Deus de Abraão, ok? Com Deus Altíssimo. E então, com medo dele ser morto por aquele povo, ele chegou, né? Por que morto? Porque se ele dissesse que era, olha o medo dele, se ele dissesse que era esposa, poderiam matá-lo para ficar com a esposa, porque Rebeca era graciosa, era bonita, era formosa, amém? E ele disse o quê? É minha irmã. E vamos ver para frente, para frente não, para trás, para ver o que aconteceu com o pai dele, com Abraão. Foi exatamente igual. Isaque repetiu o mesmo erro do pai, e quase que trouxe para si uma catástrofe. Gênesis 21, a versículo 11, vou ler rapidamente com você. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, o mesmo rei, tá? Rei de Gerar, mandou buscá-la. Olha, mandou buscar, porque é irmã, então é livre. O rei falou: traz aqui para mim. Olha, amados, a situação. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos. Olha como é que Deus guardou Abraão. De noite lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído Sara. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? Porque Abraão disse com a boca dele: é minha irmã. E ela também me disse: ele é meu irmão. Ou seja, Sara lá confirmou que o marido dela era irmão. Olha, mas a mentira traz destruição. A mentira traz problemas. Nós não podemos conviver com mentiras na nossa vida, sabe? Tudo na nossa vida tem que ser bem às claras, tem que ser sincero, tem que ser transparente. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Olha como Deus vê, amados, uma situação de, não é, adultério. Porque Deus estava dizendo para Abimeleque: ó, ela tem marido. Estão entendendo? Estão entendendo? E Abimeleque tinha chamado para ele possuir Sara, porque na mente dele era irmã, mas era esposa. Então Deus veio e falou assim: olha,
Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permitir que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos. Ele lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Olha, a mesma coisa depois aconteceu com Isaac. Olha. Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Aí a história continua, que o rei então deu ordem para que não tocassem Abraão, para que não tocassem Sara, mas depois ali que foi estabelecida a verdade. Então a mentira quase que trouxe um problemão para Abraão, para Sara e para o reino de Abimeleque, por causa de uma mentira. E depois Isaac comete o mesmo erro com a sua esposa Rebeca. Olha, o mesmo erro. Então nós temos que tomar cuidado, amados. Nós temos que tomar muito cuidado de não cometermos os mesmos erros dos nossos pais. Sabe, aquilo que nós vemos nos nossos pais, e hoje nós sabemos que a palavra condena. Sabe, aquilo que os nossos pais fizeram ou fazem, e a Bíblia não aprova, tome muito cuidado. Quem está entendendo, diga amém. Em 2 de Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então é nova criatura, não pode ficar, sabe, agarrado às coisas do passado, não pode ficar agarrado, sabe, a coisinhas ali que aprendeu com os pais, sabe, e a Bíblia diz que não é certo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amados, com Cristo tudo se faz novo, e eu tenho que entender isso, eu tenho que me abrir para isso. Se eu me endurecer meu coração para isso, não vai existir genuína conversão. Porque uma conversão é eu mudar totalmente o rumo, é eu estar caminhando desse lado aqui e convergir para cá. Estão entendendo? Isso é conversão. Não tem como eu continuar no caminho que eu estou e receber conversão. Não tem como, minha diaconisa Cris. A conversão é eu estar caminhando e eu ir ao contrário. Isso é conversão. Amém? Por que que Deus está falando isso? Porque aquilo que você aprendeu antes de Jesus tem que jogar fora. Aquilo que você recebeu antes da sua conversão tem que jogar fora. Você não pode conservar as coisas do velho homem. Muitas pessoas, amados, são resultados de uma vida totalmente mal vivida. Isso aqui é muito sério. O que é, pastor, uma vida mal vivida? São filhos que não tiveram os pais presentes. São filhos que foram jogados com babás. São filhos que foram, sabe, tiveram o seu... não tiveram o seu devido cuidado pelos pais. São filhos que foram criados assim, sem hora para nada, sem responsabilidades para nada. Filhos que foram criados assim, sabe, totalmente jogados mesmos. Então, elas crescem, não é? E elas se tornam aquilo que elas foram, do modo que elas foram criadas. E coisas erradas, igreja, não se pode levar adiante na nossa vida.
Nós estamos aqui para corrigir, para consertar. Nós temos que entender isso. Ou nós nos reunimos aqui para corrigir o que está de errado na nossa vida, aquilo que ainda podemos corrigir, ou então nós estamos aqui para perder tempo. Desculpa falar com franqueza aqui, não é? Pessoas que às vezes estão aí se arrastando, amados. Nós já estamos indo para 5 anos na graça de Deus. Eu vou dizer na graça de Deus, porque foi na graça de Deus que nós começamos a receber conhecimento. Amém? Então tem pessoas que há 5 anos, às vezes tem situação na vida que está do mesmo jeitinho e não pode. Não pode. Tem que mudar. Tem que acertar, porque já Deus está falando há muito tempo. Em Gênesis 25, 27 e 28 diz: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porém se saboreava de sua caça. Por que se saboreava de sua caça? Rebeca, porém, amava Jacó. Vou dizer uma coisa para você: pais que têm preferências de filhos na casa dividem a casa. Não, pastor, não, o senhor está equivocado, porque mãe sempre tem um filho preferido. Mãe que não tem Jesus. Mãe que não tem Jesus tem filho preferido. A mãe que nasceu de novo para Jesus, ela não tem filho preferido. Totalmente errado. Os dois eram gêmeos. E o pai amava Esaú porque Esaú ia caçar e o pai gostava de comer a caça que Esaú trazia. E Rebeca, Isaque gostava de comer a caça de Esaú. E Rebeca tinha lá o seu afeto com Jacó. Então, filhos preferidos, amados, traz rejeição para dentro do lar. Como assim, pastor? Aquele que não é o preferido se sente rejeitado. Estão entendendo? Então, o pai ou a mãe que agrada mais um do que o outro. Sabe, a pessoa ela cresce, amados. Aí ela forma a família, ela vai viver com a família dela. E às vezes assim conversando, ela fala: pastor, eu sempre fui rejeitado. Minha mãe sempre gostou mais do meu irmão tal ou do meu irmão tal. Isso é triste. Isso é muito triste. Crentes em Jesus, amados. Não pode. Nós, da graça de Deus, não temos preferência com filhos. Todos os filhos são iguais. Porque Deus não faz acepção. Aos olhos de Deus, eu e você somos totalmente iguais. Não tem um melhor que o outro. Amém. Glória a Deus. Amém. E olha, amados, muitos casais vivem com atritos, com discussões, com, discórdias, por causa de pai, de mãe, de sogro e de sogra. Isso também não pode. Como assim, pastor? Olha, amados, quando um homem se une à sua esposa e se torna uma só carne no Senhor, tem que se cortar toda a dependência de ambos em relação aos pais. Cortar dependência. Não amor, não respeito, amém?
Nós estamos falando de outra coisa aqui. Amor e respeito, nós vamos ser devedores para sempre aos nossos pais. Amém? Mas a dependência tem que ser cortada. Qualquer coisinha ligar para a mãe, qualquer coisinha ligar para o pai, qualquer coisinha, em vez de perguntar para o marido ou para a esposa, perguntar para a mãe ou perguntar para o pai. Tem que ser com o cônjuge, amado. Tem que andar com o cônjuge. Em um matrimônio, é assim que tem que viver, é assim que tem que ser. Vida alinhada com o cônjuge, não vida alinhada ainda com os pais. E isso, amados, ouça, desgasta um casamento, desgasta uma relação, e com razão. Porque se casou, tem que cuidar da casa e do marido e da esposa e dos filhos. Tem que viver para o cônjuge e para os filhos. Às vezes o cônjuge que não sai de dentro da casa da mãe, de dentro da casa do pai, está errado diante da Bíblia. Estão entendendo? Não pode. Não pode. Marido tem que viver para a esposa, esposa tem que viver para o marido, e ambos têm que viverem para os filhos. Estão entendendo? Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Amados, muitos casamentos são machucados, são feridos, sabe? E prosseguem com essas feridas, com esses ataques, por causa de interferência materna e interferência paterna. Não pode. Não pode. Não pode. Cada um agora com a sua vida. Casou-se, vai cuidar da própria vida. Amém? Não pode, amados, não pode. Isso desalinha o casamento, desalinha o relacionamento. O que tem para falar com os pais que não pode falar com o marido? O que tem para falar com os pais que não pode falar com a esposa? Com razão vai ter discórdia, vai ter atrito. Com razão. Amém? A nossa vida deve ser em concordância com o nosso cônjuge. Se a minha vida não estiver bem alinhada, bem em concordância com a minha esposa, amados, nós não temos uma vida feliz. Nós não vamos ter uma vida em abundância, uma vida tranquila, uma vida confiável. Eu quero confiar na minha esposa e ela quer confiar em mim. Como que isso acontece? Eu mostrando para ela que ela pode confiar em mim. Amém? E ela mostrando para mim que eu posso confiar nela. Ok, amados? Estão entendendo? Amós 3:3 diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não tem como, viu? Se não tiver acordo entre os dois, não é entre os dois e os pais. Não estou dizendo que é para enxotar, desculpa o termo aqui, tá? Não estou dizendo que é para esquecer lá, não. Longe disso. Estou dizendo aqui que é para o casal alinhar o relacionamento, os dois firmes, sem colocar os pais no meio do relacionamento. Amém? Estão entendendo? Tem situação, mas que às vezes acontece, corre lá falar para os pais, corre lá para dividir a situação. Para quê? Se é uma situação, um problema que tem que resolver, com quem que você tem que resolver? Com quem? Não, primeiro Deus e segundo com quem? Com seu cônjuge. Não é com seu pai e com a sua mãe. Amém? Amém mesmo? Imagina a situação, amado, um marido vivendo com acordo com os pais, ou uma mulher vivendo com acordo com os pais. Imaginou? Imaginou? E olha, igreja, toda a instrução do Senhor é para o nosso bem, viu?
Aquilo que eu disse, não adianta querer fazer beicinho, mimimi e ficar bravo. Não adianta. Se há situações assim para corrigir na nossa vida, nós temos que ser maduros o suficiente para aceitar e dizer amém. Eu preciso aceitar essa situação na minha vida. Amém? Toda a instrução do Senhor é para o nosso bem. Toda a instrução, principalmente essa daqui, é para o bem do nosso casamento. É para o bem da nossa família. E quando Deus fala, vou dizer para você, viu? É para ser obedecido de imediato. Porque tem pessoas que falam assim, vamos esperar no Senhor, né? Mas Deus já falou? Já, então obedece. Sabe? Essa desculpinha de crente que não quer acertar a situação. Não, mas Deus sabe. Não, Deus conhece o meu coração. Então conhece, agora arruma a tua casa. Amados, se você ri, é sério. É muito sério isso. E nós precisamos levar isso a sério. Amém, igreja? Então, coisas que tem que ser arrumadas e que Deus está falando, tem que arrumar de imediato. Vou falar outra coisa aqui. Eu espero que não tenha, mas se tiver, vai corrigir hoje. Maridos que têm amigas no contato de WhatsApp e etc. Não pode. Não pode. Marido, homem, não pode ter amiga. A sua amiga é sua esposa. E a mesma coisa para mulher. Se tiver contato, homem de amigo, não pode. Não, pastor, mas é amigo meu de infância. Piorou. Não pode. A não ser que você coloque o seu cônjuge junto num chat. Cria um grupo, cria um chat e coloca o seu cônjuge junto. Aí fica esse amigo e vocês dois participando. Para que o seu cônjuge também veja a conversa com esse amigo, com essa amiga, sei lá o quê. Que às vezes não tem tempo para conversar 5 minutos com o cônjuge, mas para ficar lá no WhatsApp lá com a amiga ou com o amigo, tem tempo. Mas tem muita gente assim. Aí no mundo tá assim, ó. Tem um monte. Por isso que eu disse que eu espero que aqui na igreja não tenha. Se tiver, você vai excluir esse contato hoje. Pastor, mas é falta de educação. Não. Não é. É ser idôneo. É ser, de fato, uma pessoa, sabe, distinta e digna, de honra, que respeita o seu cônjuge. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo? Então, se os meus contatos são todos de homens, a pastora sabe, e os contatos de mulheres que eu tenho, a pastora tem. Quando precisa falar, quem fala? Quem fala? A pastora fala. Tem que manter, amados, esse respeito. Tem que manter. Tem que manter. Por isso nós temos um Face só. Pessoas ainda falam, um Face só para os dois. Sim. Nós somos uma só carne. Eu não tenho nada para esconder dela, ela não tem nada para esconder de mim. Estão entendendo? Quem está entendendo, diz amém. Então, não pode, amado. Não pode. Ai, pastor, mas faz parte do meu trabalho. Amado, não pode. Está entendendo? Não pode. Não pode. Coisas do trabalho, você vai falar lá no trabalho, você vai conversar lá no trabalho. Não tem que levar para casa. Amém?
Na sua casa você vai conversar com o seu cônjuge, você vai dar atenção para o seu cônjuge. Marido, a sua amiga é a sua esposa. Esposa, o seu amigo é o seu marido. Amém? Amém mesmo? Se tiver algum contato de sexo oposto, amado, já disse, o cônjuge tem que estar junto nesse contato. O cônjuge tem que estar junto no contato. Se não tiver, é pecado, viu? João 15, 12 a 15 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Glória a Deus. Primeira de Pedro 4, versículo 11 diz: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Então, a nossa linguagem tem que ser sadia, tem que ser sã, tem que ser de acordo com o que diz a palavra de Deus. A nossa confissão tem que ser de acordo com o que diz a Bíblia Sagrada. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha, amados, você deve cultivar diálogo com o seu cônjuge de acordo com os oráculos de Deus. O que é isso, pastor? É ter diálogos sadios com o seu cônjuge. Ter diálogos que edificam a relação. Ter diálogos, sabe, que exaltam um ao outro. Diálogos que um reconhece as virtudes do outro. Não diálogos que, sabe, de ataques, como muitos casais fazem quando estão dialogando. Um começa a atacar o outro em determinadas situações. Não faça isso. Use os diálogos com seu cônjuge para exaltar o seu cônjuge, para animar, para dar a ele entusiasmo, sabe? Para dar autoconfiança. Exalte nele ou nela as virtudes, as qualidades. Amém, igreja? Sabe, amados, o diabo ama colocar um energizado dele para preencher carência, principalmente de crente. Sabia? Sabia que o diabo ama colocar alguém no nosso caminho? Ai, pastor, eu estava carente. Por que estava carente? Quando um casamento é bem sucedido, amado, não tem carência. Amém? Amém? Toda carência tem que ser resolvida com seu cônjuge. E os cônjuges digam amém. 2 Coríntios 2:11. Olha o que diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. É a Bíblia que está dizendo isso. Amém? Pastor não está inventando nada aqui, viu, igreja? Não estou pegando nada secular para trazer para a pregação. É a Bíblia. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O diabo tem desígnio. Que desígnio, pastor? Roubar, matar, destruir. Ele quer destruir teu casamento. Ele quer matar o teu casamento. Ele quer roubar os seus sonhos, quer roubar a sua alegria, quer destruir sua família. 1 Coríntios 3, 9 a 13 diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, apóstolo Paulo dizendo: lancei o fundamento como prudente construtor,
e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Amados, aqui nós estamos edificando. A cada dia nós estamos edificando. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Sabe o que é isso aqui? O fogo vem, a provação vem, e quando vem, prova a obra de cada um. Como assim prova a obra de cada um, pastor? Eu estou aqui, amados, trazendo para você nesta noite, para a glória do Senhor, em nome de Cristo, ouro, prata e pedras preciosas. Não é madeira, não é feno e não é palha. É ouro, prata e pedras preciosas. É o fundamento, que é Cristo, que está sendo revelado para mim, para você, para o nosso casamento, para a nossa família. O que é o fogo, pastor? São as adversidades, são as dificuldades, são os tempos contrários. Quando isso vem, isso mostra como cada um está edificado e com que cada um está edificado. Muitos estão de fato com o ouro, com a prata e com as pedras preciosas. Mas muitos, mesmo recebendo ouro, prata e pedras preciosas, são queimados, porque construíram com madeira, feno e palha. Estão entendendo? Amém? Então, amados, como o casamento está sendo construído, como a família está sendo construída, tem que ser com ouro, prata e pedras preciosas. Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Olha que lindo isso, amados. Maçãs de ouro em salvas de prata. Consegue imaginar? Que lindo, eu imagino aqui, não é? A bandeja de prata com a maçã de ouro. Que lindo! Amém? Então, assim é a palavra dita a seu tempo. É lindo, é agradável, é bom, faz bem, enche os olhos, agrada os ouvidos. Então é isso que nós temos que fazer. Efésios 4:31 e 32 diz: longe de vós toda amargura. Então põe a amargura bem longe do teu coração, meu amado e minha amada. Amém? Vamos ser felizes. Vamos cortar o pé da cama. Amém? Só quem leu lá no grupo que eu postei sabe o que eu estou falando. Vamos cortar o pé da cama. É simples. As pessoas que complicam. Então, olha, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Então que você tenha esse coração perdoador, que você peça mais perdão, sabe? Que você não permita endurecer o teu coração. Que você seja uma pessoa em todo o tempo amável. Amém? Amados, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então o que você está plantando hoje? Você está plantando amor? Você está plantando perdão? Ou você está plantando amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia? Aquilo que você está plantando é o que você vai colher. Amém? Então, perdoe mais. Assim como Cristo te perdoou, perdoe também. Amém? Perdoe mais, peça mais perdão, ame mais. Sabe? Teu cônjuge, tua família. Às vezes a pessoa, amados, ela consegue falar tão bem de
outra pessoa, às vezes de fora da casa, de fora da família, e não consegue falar uma palavra de bem para o cônjuge. Não sei se você conhece alguém assim, sabe, que exalta, fala tão bem de pessoas de fora, pessoas conhecidas, às vezes pessoa do trabalho, e não consegue colocar uma palavra para fora para exaltar o cônjuge, para falar bem de uma qualidade do cônjuge. Então, ame mais os da sua casa, enxergue os valores do seu cônjuge, exalte os valores do seu cônjuge, sabe, aprenda a dialogar com o seu cônjuge sem reclamar. Tem cônjuge que vai conversar, sabe, com o cônjuge, já abre a boca e já começa a reclamar. É algo tão desagradável. Então vigie as suas palavras, sabe? Não é porque você está todo dia ali com a pessoa que você pode tratar a pessoa de qualquer jeito. É aí que você tem que tratar melhor a pessoa, porque você está ali todo dia com ela. Amém, igreja? Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha, amados, é necessário honrar uns aos outros. Nós aprendemos aqui, amados, e olha, muito o Senhor nos falou a respeito do papel do marido, a respeito do papel da esposa e a respeito do papel dos filhos. Nós aprendemos aqui pela palavra de Deus que o marido tem que amar a sua esposa, considerando ela como vaso mais fraco, mais frágil. Amém? Como parte mais frágil. O marido deve tratar a esposa com honra. A esposa deve ser submissa ao seu marido. A esposa deve ser a auxiliadora idônea do seu marido. A esposa deve aprender a honrar o seu marido. Os pais devem aprender a criar os seus filhos na admoestação do Senhor, não provocando seus filhos a ira. E os filhos devem honrar seus pais, pai e mãe. Honrar é respeitar com toda a reverência. Amém? Honrar é ter todo o respeito como ao Senhor. Porque é um mandamento com promessa. Deus ama o filho que honra pai e mãe, que respeita pai e mãe. Hoje nós vemos aí filhos mandando no pai e na mãe, batendo boca com o pai e com a mãe, dizendo como vai ser e como não vai ser, dando ordem. Deus não aprova isso. Deus não ama isso. Amém? Então, nós temos as instruções de ser um marido conforme a vontade de Deus. Temos as instruções para ser esposa conforme a vontade de Deus. E sermos filhos conforme a vontade de Deus. Isso independente da idade, independente se já se casou ou não, é mandamento e tem que ser obedecido. Amém, igreja? Marido, não troque a companhia da sua casa, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos por companhia de ímpio. Amém? Não perca seu tempo com o ímpio. Ah, pastor, mas é algo que eu gosto de fazer. É com o ímpio? Não faça, meu amado. Pega esse tempo e fica com a sua esposa ou com o seu esposo, não sei, com os seus filhos. Aproveite melhor esse tempo com a sua família. Com a sua família. E que assim seja, porque assim disse o Senhor.